Quando se fala em coração, fala sobre a razão, aonde nós tomamos as nossas decisões. Coração é onde nós fazemos nossas escolhas, do certo e do errado. Quando a Bíblia vem falar de coração, ela fala da nossa mente. A nossa mente. E as decisões diárias que nós tomamos. Tem uma palavra do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Amigo, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. O pregador de Provérbios, ele dá uma pincelada sobre isso. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Pregador, ele vem falar sobre isso. 4, versículo 23. Então você seguiu o seu caminho em segurança, não tropeçou? Provérbios 4, 23. Vou falar errado aqui. 4, 23 é assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha só. De tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diariamente nós somos bombardeados. E a maioria dos bombardeios que nós recebemos das setas é para você desistir. É para você parar. É para você retroceder. É para você abrir mão de Deus, abrir mão da fé, daquilo que nos sustenta. O pregador de Provérbios, ele está falando sobre isso, para nós guardar o nosso coração. O coração é a razão. Aí Filipe, lá em Filipenses, Paulo, ele escreve para a carta para a igreja de Filipe. Ele também fala um pouco sobre isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8, 9. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha só. O pregador de Provérbios manda você guardar o coração. Acima de tudo, guardar o teu coração, que é a saída da vida. E Paulo ele vem falar para você alimentar o que é bom. Pensar o que é bom. Diariamente nós pensamos mais o que é ruim do que o que é bom. Tem momentos que nós achamos que nós não merecemos, né? O perdão de Deus. O amor de Deus, a comunhão com Deus. Nós pensamos nessas coisas. Por isso eu quero falar sobre isso hoje aqui. Do começo em oração, a queda do coração. Porque a oração, ela estrutura. A oração é uma estrutura que sustenta toda a base. A oração é o alicerce que sustenta a nossa casa e a nossa vida. É a oração. Eu sempre tenho falado sobre isso. Tá? E aqui no Salmos 42, esse Salmo 42 aqui, era o Salmo ainda dos peregrinos, quando ia para as festas em Jerusalém. E Davi aqui, ele ressalta um pouco sobre isso. Falando sobre essa excelência de oração. Ele diz assim: como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ele vem mais para aqui, ó.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma anseia por Deus. A minha alma quer Deus. Ele usa essa expressão aqui de água. É tão forte essa expressão aqui de água, que nos evangelhos, lá no livro de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus estava numa festa e ele levanta e ele declara: quem tem sede, vem a mim e beba. Correrão dos teus ventres águas vivas. Beber de Deus, beber dessa água de Deus, sede de Deus. Procuramos estar essa relação de oração com Deus. E o salmista, ele vem aqui, no versículo 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Davi falando que a alma tinha sede, e nas suas guerras, nas suas orações, nas suas lágrimas, ele está falando aqui: eu me alimento com as minhas lágrimas. É tão tremendo. No Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, versículo 4, Jesus disse sobre isso aqui: bem-aventurados que choram, porque serão os consolados. Oh glória! Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Para nós entendermos que Deus, Ele está contigo nessa caminhada que é tão difícil. A caminhada que nós estamos seguindo. Mas Deus está conosco. Aí ele vem aqui, eu falo aqui, ó: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois pergunto o tempo todo: aonde está o seu Deus? Eu me pergunto: aonde está o teu Deus? É uma pergunta que ela é peculiar. Eu lembro quando estava em Maceió, eu estava sentado com minha tia, ela católica, praticante roxa, e ela dizia assim para mim: cadê o teu Deus? E ela falava assim: você fala tanto de Deus, você não tem uma casa para morar. Você fala tanto desse Deus, você não tem um carro para andar. Porque o mundo aí fora, eles acreditam que Deus tem que dar coisa, né? A visão de muitos cristãos acha que Deus é coisa, tem que dar coisa. Porque quanto mais coisa, Deus está comigo. Quanto mais carro eu tiver, quanto mais casa eu tiver, quantas mais viagens que eu fizer. Então as pessoas estão ligadas a isso. É ligada a isso. E quando nós vamos ver os homens da fé, esses homens como George Miller, Charles Finney, Martinho Lutero, esses homens fizeram uma obra peculiar. E esses homens morreram pobres, não levaram nada. Porque a visão deles era isso aqui, era o Deus vivo. Era estar com esse Deus vivo. Essa comunhão com Deus. O Deus que escolheu. E ele era muito comum essa pergunta aqui. Quem já não ouviu? Cadê seu Deus? Você não é crente? Olha o que você está passando. Eu não sou tão melhor que você. Eu não sou, estou comendo melhor que você. Porque as pessoas elas vão ver em coisas. É tão tremendo. Que nos evangelhos Jesus falou sobre isso, né? Terminando o Sermão da Montanha, lá no Mateus capítulo 6. Jesus falou no versículo 25: por que estáis ansiosos? Por que estamos ansiosos? Porque Roma estava dominando ali. Roma oprimia, era muito imposto. Era muitos impostos ali, aquela opressão, e não sobrava nada para comer.
E aquela multidão estava lá atrás de comida, queria comida, provisão. Era pessoa doente, era cego, paralítico, leproso. Aquela multidão. E um dia Jesus vendo aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão porque não tinha pastor. Aí ele falou assim: por que estás ansiosos? Por que de comer? Por que de vestir? Aí Jesus, ele olha para a natureza, ele assim, observa a natureza. Não trabalha, não semeia, não ajunta em celeiro. Aquela frase que eu sempre falo, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a elas. Ô homem de pequena fé, não tem mais valor, vós, homem de pequena fé. Então a expressão do salmista é sobre isso aqui, ó. Aonde está o seu coração? Do começo em oração, a queda de coração. Esses dias eu estava falando sobre a rainha Vitória. Eu estava lendo um pouco sobre a rainha Vitória, do século XIX. Ela era jovem quando ela assumiu o reinado. E a história diz, amado, quando ela recebeu notícia que seria rainha da Inglaterra, uma potência mundial, ela não correu para fazer festa, festejar com suas amigas, com as pessoas mais próximas dela. Mas a história diz que ela se ajoelhou. Ela se ajoelhou e ela pediu graças e sabedoria a Deus, para que conduzisse a ela e levar aquela nação aos seus obstáculos. E a história diz que foi o reinado mais próspero, foi da rainha Vitória. Porque a sensibilidade dela era Deus. Ela colocou Deus em primeiro plano. Deus. Não abra mão de Deus. É Deus quando você estiver triunfando de vitórias. É Deus quando você também estiver nas derrotas, entre aspas. Porque nós não perdemos, em Cristo nós só vencemos. Nós temos que entender, Cristo é o controle, é o poder, Ele nos conduz. Mas duro é quando nós deixamos o nosso coração nos manipular. Você sabia que o coração manipula, né? O coração, ele é um manipulador. O profeta Jeremias 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E no versículo 10, Deus vai lembrar assim: eu sou o Senhor que esquadrilho os corações e dou a cada um segundo as suas ações. Pastor, Deus nos conhece. Deus te conhece. E jamais, você que está aqui hoje, jamais Deus vai dar algo a você se você não pode suportar, se você não pode vencer. Pastor, você pode falar, não estou suportando. Deus, Ele está com você. Esse Salmo 42 aqui, essa oração ela é poderosa. E ele continua aqui: quando me lembro das coisas, choro angustiado, pois eu gostava de ir com a multidão. Davi está falando sobre isso. Aqui, quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu gostava de ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças. É tão tremendo quando a arca ela vai levada. A arca, depois de 20 anos, ela volta, Wagner. Volta para Jerusalém. Davi traz a arca de volta. A primeira de tudo foi Davi foi fazer uma casa para Deus. No Salmo 133 fala sobre isso. O prazer de Davi era levantar de manhã e prestar culto a Deus. Ele saía onde ele estava e ia prestar culto a Deus. Entenda uma coisa: presta culto a Deus, adore ao Senhor, por tudo que você está passando, por toda a situação que você está enfrentando, adore a Ele, glorifique a Ele. Davi tem esse prazer aqui, ele lembrava da multidão, porque a arca estava fora. Aqui no capítulo 5,
Ele fala aqui, ó, porque você está assim triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua presença em Deus, pois ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você está entendendo? Olha a situação que nós estamos enfrentando. Tem dias que é difícil suportar. Tem dias que a gente quer sair correndo, quer desistir de tudo, quer parar com tudo. E Davi, ele vem aqui, vou repetir para você, porque você está tão triste, ó minha alma, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Põe a sua presença em Deus, pois eu louvarei o meu Salvador, o meu Deus. Davi está falando assim, que para você colocar a tua vida no altar, para você se expor a Deus, para você se entregar a Deus. Se entrega a Deus, Júnior. Se entrega a Deus, Wagner. E Deus vai fazer vocês poderosos em palavras, em poder. Davi está falando aqui que o refúgio dele era Deus. Era Deus o refúgio dele. No Evangelho de João, capítulo 6, 66, quando Jesus dispensou aqueles que não queriam seguir, e Jesus foi tão duro com aquele povo, que o povo começou a sair. Ele fez uma pergunta para os discípulos: se você quer seguir esse povo, vai. E Pedro falou uma frase poderosa: para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só em Deus você vai encontrar esse refúgio. Ele falou assim: põe a sua esperança em Deus. A esperança é o barquinho da fé. A esperança é a expectativa de toda a sua caminhada. É a certeza que no final dela você vai sentar com Ele, igual Davi falou nos Salmos. No Salmos 23, versículo 5: Senhor, prepara uma mesa diante dos meus adversários. A pressão que Davi estava enfrentando era muito forte, entendeu? Mas Deus fez assim. Quando você lê em 2 Samuel, capítulo 5, Deus preparou essa mesa para Davi. As tribos, subiu todo mundo, as 12 tribos, e ungiu a Davi a rei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não siga Deus de longe. Nós começamos em oração, mas o perigo é a queda do coração. É quando o coração acha que é autossuficiente. Tem pessoas aqui, quando você lê a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vai ver reis, homens, mulheres, que achou autossuficiente, que começou o coração, mas a queda foi fatal. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, que a Bíblia diz que o rei Saul, ele desviou do propósito. No 14 e no 15 já fala que ele tinha abrido mão já de Deus, de obedecer aquilo que Deus tinha para fazer para ele. O coração dele não era mais voltado àquilo que Deus propôs para ele fazer. Ele abriu mão de Deus e perdeu tudo. Tem pessoas que abrem mão de Deus e perdem tudo. Perde a paz, perde tudo. Falando de queda de coração, de restauração, em 1 Samuel capítulo 7, Júnior, a Bíblia diz que quando o povo vai até, que a arca tinha voltado, como o povo vai até o profeta Samuel, ele ore por nós, para que Deus lhe dê livramento. E Deus, sabe o que o profeta falou? Abra a mão dos seus deuses, abandone a Baal, abandone a Astarote, e volte a Deus de todo o seu coração. Nós precisamos sim voltar a Deus com todo o nosso coração, confiando nele plenamente, não abrindo mão de Deus. Aí Davi, ele vem aqui, ó, no versículo 6: meu Deus, a minha alma está profundamente triste,
Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão e das alturas do Hermon, desde o monte Misa. A Bíblia diz que Davi, ele começa a lembrar da grandeza de Deus. Mais uma vez aqui ele fala sobre o Jordão, sobre o rio Jordão, da montanha. Ele começa a lembrar: Deus, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está perturbada dentro de mim. Tem momento que a nossa alma está perturbada. Tem momento que deitar não funciona. Tem hora que deitar, você levanta, você senta no sofá, vai para a cozinha, vai para a sala e não vai embora. Pastor, o que fazer? A Bíblia diz aqui que ele foi louvar o Senhor. Louve o Senhor, bendiga o nome do Senhor. Ele vem aqui no versículo 7. Abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vergalhões se abateram sobre mim. Ele estava tão chateado pela situação que ele estava enfrentando, que ele começa a expressar para Deus, falar para Deus o estado que ele estava, a situação que ele estava. É assim que você tem que ir a Deus, falar para Deus o estado que você está. Deus, eu estou chateado com o meu trabalho. Deus, eu estou chateado com o meu casamento. Pai, a minha situação é essa. A minha alma está perturbada. Eu não tenho paz em casa. Eu não tenho paz no trabalho. Na rua eu não tenho paz. Eu preciso do Senhor, Deus. Eu preciso da água. Eu preciso beber da sua água. Tua água. Eu preciso da tua paz. E quando você vai ler assim, você percebe aqui que ele estava sem paz. O versículo 8 diz assim: conceda-me, Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo, na sua canção, a minha oração ao Deus que me dá vida. A minha canção. Ele fala assim: Deus, você está comigo de dia, você está comigo de noite. O Senhor é a minha canção, o Senhor é o ar que eu respiro. E ele foi em oração, e ele fez aqui, direi a Deus, é minha rocha, porque te esquecesse de mim, porque devo sair envergonhado, pranteando, oprimido pelo meu inimigo. E ele estava aqui perguntando para Deus: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Porque os meus inimigos riem de mim, porque eles me cercam para me matar, me cercam para me destruir. O Senhor não está vendo a situação que eu estou passando, que eu estou vivendo? Olhe para mim, Deus. Olhe para mim. Olhe para a minha situação. Você está no vale, está numa cisterna profunda. Qual a situação que você está? Ele está falando aqui que os meus inimigos, o sofrimento dele é tão grande, vai, que ele fala aqui, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Davi estava falando que até os seus ossos doía, até os meus ossos dói. Era tão grande a dor, era tão difícil que ele estava passando. Ele assim: olha para mim, Deus, olha para mim. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim. Ele fala do inimigo, ele fala que os seus inimigos estavam zombando dele. Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Essa era a pergunta. Olha a situação que você está enfrentando. Cadê o teu Deus?
Ele vem aqui e diz aqui, ó, no versículo 11. Faz aqui uma pergunta. Por que você está assim, tão triste, a minha alma? Olha a conturbada que estava a vida dele. Porque está assim triste a minha alma? Porque ele começa o salmo dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando podereis entrar para a presença do Deus? A minha lágrima tem sede. As minhas lágrimas são alimento. Porque você está tão triste, a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Essa situação que Davi estava enfrentando, a esperança, a fé, a expectativa de Davi estava em Deus. Davi esperava por Deus, o Deus vivo. Davi não via a hora de estar no centro de Deus, nas orações, buscando a presença dEle. No Salmos 27, versículo 3, fala sobre isso. Ainda que o exército me cercasse, não temeria mal algum, porque eu sei que o Senhor é comigo. Nós temos que entender que Deus, Ele está no controle, que Deus está conosco. Que Deus tem nos guiado nessa verdade. A certeza que nós temos que Deus, Ele é. E Deus vai continuar fazendo na tua vida e na minha vida. Pastor, mas a minha alma está perturbada. A minha alma vive perturbada. O que fazer? Deus. Beber da água de Deus. Pastor, não sei, eu preciso tomar decisões. Beber da água de Deus. Pastor, eu preciso me levantar, minha alma está perturbada, está triste, não sei o que fazer. Beber da água de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é vida. Davi, ele deixou bem claro aqui, tá? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus. Nós temos que buscar o Senhor na fonte para tomar água fresca. Nós temos acesso à fonte. Nós temos acesso a Deus. A Bíblia diz: amado, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Quando você dobrar o teu joelho, você vai encontrar aquilo que você está procurando. E quando você insistir em bater, você vai entrar no sobrenatural. E quando você entrar no sobrenatural, você vai ver que essas coisas que você tem passado, que você passou, tudo foi alimento. Amém? Alimento, foi combustível para você chegar até aqui. E cada vez mais que você passar, Deus vai te preparar para algo maior. E pessoas vão ser alcançadas, a sua família vai ser alcançada, os seus amigos vão ser alcançados. Tem alguém te observando, alguém dizendo assim: olha, eu conheço a história dele, eu conheço a história dela. Deus é grande na vida dele. Eu conheço a vida dele, eu sei onde ele estava, onde Deus colocou ele. É isso que Deus vai fazer. Vai fazer você de uma torre forte, de uma cidade forte, de um muro de bronze. Uma cara séria. As pessoas que enxergar, que ver, vai ver a bondade de Deus na tua vida, de tudo que você já passou e tudo que você tem passado. É por propósito. Por isso que Davi falou assim: porque está triste a minha alma, porque ele estava na presença de Deus. Ele estava na presença de Deus, buscando a Deus, e falando que Deus era a água, que Deus era a vida, que Deus era o Salvador, que Deus era a presença. Ele falava para a sua alma: porque está triste minha alma? Onde nós estamos? Nós vivemos aborrecido porque alguém nos estendeu as mãos,
aborrecido porque alguém não ajudou, aborrecido porque o marido deu uma palavra ao contrário, aborrecido porque a mulher falou assim, aborrecido por causa de filho, aborrecido. Vivemos muitas vezes o dia inteiro aborrecido e deixamos de desfrutar o bom de Deus. Desfrute o bom de Deus. Na hora que você estiver na cozinha, coloque a Bíblia em áudio. Na hora que você estiver fazendo essas coisas, coloque os louvores para encher a sua alma de Deus, da presença dEle. Eu, quando estou em casa cozinhando, eu coloco a Bíblia em áudio e começo a ouvir. A semana passada ouvi o livro de João, de Daniel, tantos outros livros, Filipenses, tantos livros, ouvindo a voz de Deus, e Deus falando, e Deus falando, e Deus guiando. É isso que você tem que fazer, alimentar a sua alma. Alimenta a tua alma. Por quê, pastor? Com a palavra. E ele começa a falar: está triste a minha alma está perturbada dentro de mim. Por que você está assim? Interessante, tudo aqui ele fala assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Em quem você tem colocado a sua esperança? Ei, Júnior, ô crente, ô glória, em quem você tem colocado a tua esperança? Coloque a tua esperança no Senhor e louve o nome dEle. Sabe aquela causa que você coloque no joelho: Senhor, estou levando porque o Senhor já venceu essa guerra por mim. A Davi estava lembrando da multidão, estava lembrando da caminhada em procissão, e assim, ela lembrando das festas em Jerusalém. Alguém estava sendo perseguido, estava longe de Jerusalém, longe da família, longe de todo mundo, mas estava lembrando: oh, minha alma, olha só, você lembra, minha alma, da multidão, você lembra da procissão que nós seguíamos para Jerusalém, para festejar, para celebrar o nome de Deus. Nós temos Deus. Você está entendendo? Nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Por que está triste? Por que está aborrecido? Por quê? Porque não fechou o mês, não conseguiu vender tanto que quando você gostaria. Por que está triste? Porque ainda a obra não acabou. Está aborrecido por quê? Porque alguém fechou a porta para você, porque alguém te julgou, falou mal de você. Por que está triste a minha alma? Por que está aborrecido dentro de mim? Creia em Deus, louva o nome dEle em qualquer circunstância. Se dispõe, Deus, eu me disponho a ser o seu servo, eu me disponho a servir, eu me disponho a andar com o Senhor, eu me disponho a levar a tua mensagem. Deus, Marilane, pastor Reginaldo, pastora Marilane, Deus escolheu você, colocaram você de pé. Olha a trajetória de vocês dois, tudo que vocês passaram, situações adversas, crítica, pedrada, abandono, rejeição, mas Deus trouxe você até aqui, e Deus colocou você de pé. Deus soprou, levou, tem levado, trouxe, está levando, está trazendo. Deus, a obra que Ele começou, Ele vai terminar, porque Deus é Deus, e aquilo que Ele promete, Ele cumpre com a palavra dEle. Deus não abre mão de você. Por isso que Davi está falando assim: alma, por que está triste? Se alegre, temos Deus, vamos louvar Ele, vamos agradecer o nome dEle, porque o que nós estamos passando, isso não é nada, e você só vai entender no caminho. Amém? Se põe em pé. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Wagner, me dá uma visão agora com você. Eu vi você pegando fruto do chão. E você ir pegando fruto, e você chegar na árvore. Ela estava muito carregada. Muito carregada a árvore. Estava tão carregada que os frutos estavam caindo no chão.
Tem uma palavra no livro Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Ele diz assim: não dizeis vós que ainda não é tempo para a colheita? Olhai aos campos que estão maduros. Olha, o campo está maduro, está pronto para a colheita. Amém? Tudo que se planta, colhe. Tá bom? E você vai começar a colher. Colher. Aí me convida, né? Na hora que você estiver colhendo, você está na mesa, nãozinha. Aleluia. Ai, glória. Ei, Zilda. O Marçal está chegando os móveis lá, viu, Marçal? Igual para pôr lá vai ficar grande ali aquele negócio, hein? Está chegando os móveis, Marçal, ó. Tudo madeira. As cadeiras, as mesas. Os armários. Prepare-se. Amém? Marçal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos embora, pessoal. Sexta-feira agora é encontro com as mulheres. Amém, Zilda? Falar para a esposa do Wagner, viu? Sexta-feira, encontro com as mulheres. Sexta-feira agora. Encontro com as mulheres. Quarta-feira é palavra e avivamento. Quarta-feira. Continua a palavra e avivamento na quarta-feira agora. Amém? Terça-feira, nós vamos lavar a igreja, né, Jaque? Faz um tempo que nós vamos lavar a igreja. Chamar o Arru! Chamar os legendários para lavar a igreja terça-feira. Amém? Quinta-feira, o clube de leitura. Nós estamos no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, às 19h30 aqui. Sexta-feira, as mulheres. E domingo de manhã, o culto da manhã e o culto da noite. Amém? Abra suas mãos. Eu quero profetizar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. Orar pelos pais, orar pelos pais. Pega lá os presentes. Então, uma lembrancinha para os pais. Estava esquecendo, Jaqueline. Vem aqui os pais na frente, vamos orar por vocês, dia dos pais. Vem cá. Vem cá, Massa, vamos orar. Ora para os pais que estão em casa também, aí na live. Fabrício, você viu lá se não... Cadê o Fabrício? Você viu lá se não... Já? Ora os heróis de todo dia. Está aqui, Jaque. Está aqui. Tem tudo aí? Vamos orar. Para Deus dar força. Pai, eu esteio, né? O que traz o alimento, o sustento. Espírito Santo. Eu quero colocar os seus filhos nas tuas mãos, Pai. Pai, nós te louvamos. É o Senhor que está dando força aos seus filhos. É o Senhor, Espírito Santo, que tem guardado a vida deles, ó Pai. Dando capacidade, instruindo, dando entendimento, compreensão. Oh Deus, em nome de Jesus. Pai, eu coloco o Júnior nas tuas mãos, o Wagner. Pai, o Rafael, o pai do Rafael, o Senhor Fabrício, o Marçal. Pai, coloca a minha vida, o Reginaldo, o Alex Pereira, Deus. Pai, em nome de Jesus, os pais que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos com toda a sorte de bênção. Com as bênçãos recalcadas, transbordantes sem medida. Pai, nos dê um final de semana. O Senhor nos deu um final de semana abençoado. Dá uma semana abençoada. Debaixo da tua graça. Espírito Santo. Pai, eu quero colocar o Miguel, Pai, nas tuas mãos. Espírito da verdade. Abençoa a vida dos teus filhos. E nós louvamos e nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, Pai. Eu abençoo
Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, glória. Cadê o meu? Coisa linda. Oh, glória. A lembrancinha para vocês. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus se derramam sobre as nossas vidas. E que as portas do Senhor abram para nossas vidas. Que Deus faça prosperar o seu caminho, dando sabedoria e entendimento para você tomar suas decisões. Que as suas decisões sejam sensatas. E que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te guarde de toda a armadilha de Satanás. Que Deus guarde você, a tua casa. Que as portas do Senhor se abram para vocês. Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que o amor do Pai, que o amor do Filho, que o amor do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Uma semana abençoada. Vamos, espera aí, Fabrício. Mas fui encontrar